Você não precisa de motivação. O que você precisa é se tornar um homem. Estoicismo. Você acorda, vive o dia, cumpre tarefas, talvez sorria para quem está ao lado, e quando chega a noite, sente um vazio que não consegue nomear. Não é tristeza, não é depressão, não é cansaço. É um buraco no meio do peito que parece estar sempre ali, não importa o quanto você se esforce. Já percebeu isso? Essa sensação de que está faltando algo, que existe um grito dentro de você que ninguém escuta, mas que te consome por dentro em silêncio. A verdade é que você não está sem motivação. Você está sem direção. E isso, meu irmão, é muito mais perigoso. A ausência de direção mata o espírito de um homem em doses lentas. Mata enquanto você finge estar tudo bem. Enquanto você coleciona pequenas distrações e se embriaga com qualquer fagulha de prazer imediato, só para evitar olhar para aquilo que você sabe que está ignorando. Sua fraqueza. Você foi programado para buscar motivação, vídeos que inflam o peito, frases que fazem o coração pulsar, imagens que prometem sucesso, liberdade e poder. Mas no dia seguinte, tudo volta ao normal, porque motivação é fumaça e você precisa de aço. Ninguém nunca te disse, mas está na hora de ouvir. Você não precisa de mais inspiração. Precisa se tornar homem, e não qualquer homem. Um homem que conhece sua sombra, mas não se curva diante dela. Um homem que entendeu que a única forma de vencer a si mesmo é parar de esperar por momentos perfeitos. Você não precisa de mais uma música que te emociona. Precisa levantar da cama quando o mundo inteiro ainda dorme. Precisa calar a voz da preguiça. Precisa fazer o que tem que ser feito, mesmo quando ninguém está vendo. Esse canal existe por causa disso. Não para te aplaudir, mas para te confrontar. Se essa mensagem está vibrando dentro de você como um chamado, então você faz parte desse círculo, um espaço feito para homens que querem ser forjados, não mimados, homens que entendem que não há glória sem sacrifício. Se isso faz sentido para você, se inscreva agora no canal e esteja aqui toda semana. Não por hype, mas por honra. Não por likes, mas por transformação. Você está prestes a entrar em um território onde as máscaras caem, onde o que importa não é o quanto você sente, mas o quanto você age, onde a disciplina é rei, o silêncio conselheiro e a ação, o único caminho. Se você quer ser motivado, esse vídeo não é para você, mas se você está pronto para ser forjado, então prepare-se. Aqui começa sua guerra interna, o vício invisível da motivação. Você não percebeu quando começou, mas hoje está viciado. Sim, você. Viciado em picos emocionais curtos, em vídeos de 30 segundos que te inflamam, em frases motivacionais que você repete no espelho sem sequer sentir. O problema nunca foi a ausência de força. O problema é que você gastou tanto tempo buscando ser motivado que esqueceu como se move um homem que não depende de nada externo. Um homem que age mesmo quando tudo está escuro. A motivação virou o novo cigarro da geração que não aprendeu a suportar o tédio. Você rola o feed esperando encontrar algo que acenda sua centelha. Mas quando encontra, é só fogo de palha. Queima rápido, desaparece e te deixa ainda mais frustrado. A motivação virou o seu alívio instantâneo. Você sente que está fazendo algo quando assiste um vídeo inspirador. Mas tudo o que fez foi assistir. A ação continua adiada. A mudança real, mais uma vez, postergada. E é aqui que o estoicismo entra como espada afiada contra esse ciclo. Um estoico não se move por emoção, mas por escolha. Ele não espera estar no clima. Ele decide. Ele se levanta porque é necessário e não porque está inspirado. Essa é a diferença entre quem lidera e quem consome, entre quem constrói e quem aplaude, entre quem vive em guerra e quem vive em fuga. Um homem que busca motivação a todo instante está dizendo, mesmo sem palavras, que ainda não aprendeu a confiar em si. Porque o verdadeiro poder não vem do que te anima, vem do que você continua fazendo quando nada te anima. E esse é o músculo que ninguém te ensinou a treinar. O músculo da constância sem emoção, do compromisso sem aplauso, da presença sem distração.
Você não precisa de vídeos motivacionais todos os dias. Precisa aprender a se tornar a própria motivação, a se mover quando sua mente tenta negociar, a agir quando seu corpo pede mais 5 minutos, a calar a voz interna que pergunta: "Para que tudo isso?" e responder com ações. Se você continuar buscando por mais motivação como quem busca por dopamina barata, vai passar a vida girando em círculos, se sentindo ocupado e ainda assim estagnado. Mas se hoje você entendeu que a motivação é apenas a isca e que o verdadeiro alimento é a disciplina silenciosa, então você já começou sua transformação. Você quer continuar buscando adrenalina ou está pronto para construir resiliência? A ilusão do amanhã eu começo. A mente do homem moderno aprendeu a arte da desculpa elegante. Ele diz que precisa de tempo, de clareza, de alinhamento emocional. Mas no fundo, o que ele está esperando é permissão. E quando um homem precisa de permissão para agir, ele ainda não se tornou homem de verdade. O amanhã eu começo é o mantra de quem se esconde atrás de possibilidades futuras para não encarar o desconforto do agora. O problema não é o tempo, é o medo. Medo de errar, de parecer iniciante, de não ser suficiente. Mas a única forma de se tornar forte é se expondo à fragilidade. Enquanto você espera o cenário ideal, há outro homem no silêncio da madrugada, fazendo o que precisa ser feito. Ele não está pronto, mas está comprometido. E isso basta, porque o que te transforma não é a condição perfeita, é a atitude diante do caos. O caminho do estoico não é pavimentado com conforto, é talhado com decisão. Marco Aurélio não escreveu meditações porque tinha tempo livre. Ele escrevia para sobreviver à tempestade enquanto governava um império. Ele escrevia para não enlouquecer em meio à guerra, e ainda assim encontrava clareza onde muitos desmoronavam, porque não esperava o amanhã. Ele fazia do hoje sua espada. Todo homem precisa entender que o momento certo nunca virá. A motivação perfeita não virá. A paz mental ideal não virá. Mas o tempo continuará passando, indiferente ao seu medo, e um dia você vai perceber que esperou tanto, que esqueceu como se age. A única forma de construir um futuro forte é decidindo agora. Porque o futuro nada mais é do que a soma dos seus atos presentes. Pare de negociar com a sua mente. Pare de aceitar os argumentos do medo. E se você chegou até aqui, entenda. Esse vídeo não é entretenimento. É um espelho, um chamado. E se essa mensagem ressoou dentro de você, se em algum ponto você sentiu que precisava ouvir isso, então você já sabe o que fazer. Não continue assistindo vídeos como se fosse um espectador da sua própria vida. Torne-se o protagonista. Levante agora, respire fundo e assuma a direção do seu caminho. E se você quer continuar cercado por conteúdo que não alivia a verdade, mas desperta a sua força, já se inscreve no canal agora. Aqui não vendemos conforto. Aqui entregamos direção. A ilusão do amanhã eu começo. A maior armadilha que mantém um homem fraco é a ideia de que amanhã será o momento certo. Que depois de um vídeo motivacional, de uma conversa com alguém, de um alinhamento cósmico ou de uma segunda-feira qualquer, aí sim ele vai agir. Só que a realidade não espera. A vida não pergunta se você está pronto. E o tempo não tem paciência com quem adia a própria transformação. O amanhã eu começo é a desculpa embalada com laço de boas intenções, mas continua sendo uma desculpa. Porque no fundo, o homem que espera motivação está esperando permissão. Está esperando que alguém diga que agora ele pode viver com força, que agora ele tem o direito de se tornar implacável. Mas essa permissão nunca virá. Porque um homem que precisa ser autorizado a agir ainda não entendeu o que é liberdade. O estoico não espera o cenário ideal. Ele age com as condições que tem. Ele não reclama da ausência de força. Ele a constrói no esforço diário. Marco Aurélio escrevia em suas próprias dores, cercado de batalhas internas e externas, mas nunca se permitiu ficar inerte esperando algo melhorar para então se mover. A diferença entre o homem comum e o homem que domina a si mesmo é simples. O segundo não negocia com o tempo.
Ele entendeu que o único momento que existe é agora. Quem domina o agora, governa o amanhã. Esperar é renunciar. Agir é assumir o próprio trono. A raiva como energia bruta. Existe uma força bruta que se move dentro de quase todo homem que ainda não desistiu. Uma energia primitiva, quente, incômoda, pulsando debaixo da pele. Raiva. A maioria foge dela. Outros disfarçam, escondem atrás de sorrisos, ironias ou silêncio. Mas o homem que busca se tornar inabalável não tem o luxo de ignorar essa energia. Ele precisa aprender a encará-la, entendê-la e moldá-la como um ferreiro faz com o aço ainda incandescente. A raiva não é inimiga, ela é um sinal, um grito do espírito dizendo que algo precisa mudar, que algo está errado e que continuar agindo da mesma forma é uma traição contra si mesmo. A cultura moderna rotulou a raiva como algo tóxico, desnecessário, imaturo, mas essa mesma cultura vive anestesiada, rendida ao conforto, dominada por distrações e dependente de aprovação externa. Um homem estoico não se rende a essa anestesia coletiva. Ele reconhece que há força na raiva, que existe ali uma centelha de vida selvagem, uma lembrança de que ele ainda se importa, ainda sente, ainda está disposto a lutar. A diferença entre um homem que destrói e um homem que constrói não está em sentir raiva ou não. Está em como ele canaliza isso. O homem comum explode, desconta, perde o controle. O homem disciplinado transforma sua raiva em combustível. Quantas vezes você já sentiu raiva de si mesmo por não agir? Por saber que poderia estar mais forte, mais focado, mais presente e, mesmo assim, escolheu o caminho mais fraco. Essa raiva, quando acolhida, pode ser o ponto de virada. Ela pode se tornar o impulso para acordar mais cedo, para calar a voz da preguiça, para abandonar vícios, para não aceitar mais ser uma versão enfraquecida do homem que você poderia ser. A raiva pode ser o primeiro passo para a construção de uma nova identidade. Não é o destino, mas pode ser o início do caminho. E se for direcionada com disciplina, se for guiada por valores sólidos, ela se torna uma força sagrada. O estoico observa sua raiva com atenção. Ele não se deixa dominar por ela, mas também não a reprime até que ela se transforme em ressentimento. Ele a acolhe como uma chama que precisa de moldura, uma força que precisa de canal. E canalizar não é gritar, nem confrontar o mundo. É confrontar a si mesmo. É usar essa energia para enfrentar as partes mais frágeis e sabotadoras que ainda existem dentro de si. É escolher ser disciplinado quando tudo em você quer ser impulsivo. É manter a mente firme quando o coração vacila. É ser racional mesmo quando o mundo tenta te desestabilizar. A raiva também carrega uma verdade que poucos têm coragem de encarar. Ela mostra o que importa. Você não sente raiva por algo irrelevante. A frustração nasce quando você sabe que está abaixo do que poderia ser. Quando vê sua vida sendo desperdiçada com desculpas, quando se enxerga no espelho e não reconhece mais a firmeza nos próprios olhos. Um homem que sente raiva, sente porque ainda existe um desejo de transformação. E esse desejo, se bem cultivado, pode forjar um homem imbatível. Um homem que não grita, que não se justifica, que não culpa ninguém. Um homem que olha para o caos ao redor e escolhe o silêncio, a ação e o foco como armas. A raiva não precisa ser extinta, precisa ser lapidada, transformada em aço, usada como força interior para manter a disciplina nos dias mais escuros, para resistir quando tudo ao redor parecer desabar, para manter a postura ereta mesmo quando a alma estiver cansada. É essa força que separa os homens comuns dos homens implacáveis. E o segredo não está em se livrar da raiva, mas em usá-la como um chamado, um lembrete, uma tocha acesa dentro do peito dizendo: você ainda está vivo. E enquanto estiver vivo, ainda há tempo para se tornar quem você nasceu para ser. A glória do anônimo que age em silêncio. Em um tempo onde tudo precisa ser mostrado, compartilhado, validado por olhares alheios, existe um tipo raro de homem que escolhe caminhar no completo silêncio. Ele não desapareceu do mundo. Ele apenas parou de precisar da aprovação dele.
Enquanto os outros correm para mostrar a próxima conquista, ele permanece quieto, construindo a próxima versão de si mesmo. Ele sabe que os maiores feitos não nascem na exposição, mas no anonimato, e que a verdadeira força é moldada nas sombras, longe da plateia. Esse homem não posta o treino, ele treina. Não anuncia planos, ele executa. Não avisa que vai sumir, ele simplesmente some e volta diferente. Porque entende que quando se está focado de verdade, não há espaço para distrações. Não há tempo para convencimentos. Ele não precisa parecer forte, porque já é. Não precisa parecer disciplinado, porque vive como tal. Não precisa ser validado, porque já é inteiro por dentro. A glória que ele busca não é a das redes sociais, é a glória íntima, aquela que só ele sente quando termina o que começou, quando levanta mesmo cansado, quando recusa prazeres que o enfraqueceriam, quando olha no espelho e sabe que não falhou consigo mesmo. Essa glória ninguém vê, ninguém aplaude, mas ela é mais real do que qualquer curtida. Ela o acompanha em cada passo, o sustenta em cada desafio, o levanta quando tudo parece difícil demais, porque foi no silêncio que ele construiu a própria base. E homem nenhum ruirá quando está fincado em uma base firme. O mundo não sabe o que fazer com um homem assim. Um homem que não precisa provar nada, que não se justifica, que não se compara. Um homem que vive de forma simples, mas intensa. Que não grita, mas quando fala, cala todos ao redor. Porque suas palavras não são fruto de vaidade, mas de vivência. Porque sua presença não se impõe, se manifesta. Há algo em sua postura que revela disciplina. Há algo em seu olhar que mostra clareza. Há algo em seu silêncio que comunica força. É difícil para os que vivem de imagem aceitarem esse tipo de poder. Porque não se pode medir, não se pode comprar, não se pode copiar. É um poder que nasce do compromisso com o invisível, com o que ninguém vê. Os hábitos, as decisões, os sacrifícios, e por isso mesmo é o mais poderoso de todos. O homem que age em silêncio é um construtor de impérios internos. Ele não precisa mostrar o castelo, porque ele é o castelo. Forte, imóvel, inabalável. A glória do anônimo está em não se perder nos ruídos do mundo. Está em não ceder à necessidade de ser notado. Está em viver para a missão, não para os aplausos. E quanto mais ele se cala, mais seu espírito grita. Quanto mais ele se ausenta, mais sua presença é sentida. Porque ele entendeu que a verdadeira autoridade não se impõe com palavras, se estabelece com postura. E que os maiores homens da história não foram os que mais falaram, mas os que mais fizeram. Esse homem é raro, porque resistir ao vício da visibilidade exige coragem. Porque cultivar silêncio em meio ao barulho exige visão. Porque crescer sem precisar mostrar exige alma. Mas quando ele aparece, não no palco, mas na vida real, tudo ao redor muda. Não porque ele exige respeito, mas porque ele é o próprio respeito encarnado. E essa é a glória que ele carrega. A de ser a rocha silenciosa no meio da tempestade. A de agir sem chamar atenção. A de evoluir sem pedir licença. O despertar do guerreiro interno. Há um instante silencioso, quase imperceptível, em que o homem se olha no espelho e finalmente enxerga o que sempre evitou ver. Não se trata do corpo, da barba por fazer ou das rugas que começam a surgir. É o olhar de alguém que viveu como sombra de si mesmo por tempo demais. Alguém que esperou que a vida mudasse, que o mundo melhorasse, que as circunstâncias fossem favoráveis. Mas nada muda lá fora quando o caos ainda reina por dentro. E nesse exato segundo ele sente algo acordando. Não é raiva, não é medo. É a lembrança de que há um guerreiro adormecido dentro dele. Um guerreiro que nunca morreu, apenas foi silenciado. Esse despertar não é bonito. Não vem com música inspiradora ou luz celestial. Ele chega com dor, com vergonha, com o peso de anos desperdiçados, com o incômodo de saber que foi fraco onde deveria ter sido forte, que foi omisso onde deveria ter se posicionado, que fugiu onde deveria ter ficado. O despertar é brutal, mas necessário, porque é nessa quebra que começa a construção.
O guerreiro desperto não se alimenta mais de desculpas. Ele se alimenta de responsabilidade. Ele não espera mais por ninguém. Ele levanta, toma as rédeas e, mesmo tremendo por dentro, começa a agir. O mundo tenta adormecer esse guerreiro desde cedo. Ensina o menino a se calar, a não sentir, a sorrir mesmo sem vontade, a aceitar tudo para ser amado. Mas chega o momento em que esse roteiro se rompe, porque há algo no coração do homem que não se apaga, o chamado para a grandeza, a necessidade de lutar por algo que faça sentido, não por fama, não por status, mas por honra. Honra diante de si mesmo, honra diante de seus princípios, honra diante do que é certo, mesmo quando ninguém está olhando. Esse despertar muda tudo, muda a forma como ele caminha, como ele fala, como ele se veste. Muda a energia que carrega, as escolhas que faz, os lugares que frequenta. Não há mais tempo para distração, para mediocridade, para promessas vazias. Cada minuto importa, cada decisão conta. Porque agora ele entendeu que ou ele é o guardião da própria vida, ou será vítima de qualquer vento. O guerreiro desperto não busca a guerra, mas está pronto para ela. Ele não vive para confrontar, mas também não recua diante do necessário. Ele não fere por impulso, mas protege com firmeza. E, acima de tudo, ele não trai a si mesmo. O estoicismo não ensina esse homem a virar pedra. Ensina a ser rocha, firme, mas consciente, forte, mas sensível ao que realmente importa. Disciplina para ele não é punição, é liberdade. Liberdade de não ser escravo de impulsos, liberdade de não se curvar ao que o enfraquece. Ele treina não para ter um corpo bonito, mas para ter um corpo forte o suficiente para sustentar o espírito que carrega. Ele lê não para parecer inteligente, mas para dominar a própria mente. Ele cala não por covardia, mas por sabedoria, porque entendeu que nem toda batalha se vence com barulho. A sociedade moderna teme esse tipo de homem, porque ele não é manipulável, porque não busca aprovação, porque não se distrai com promessas. Ele sabe que tudo o que precisa já está dentro dele. E se ainda não se manifestou, é porque ele precisa cavar, precisa sangrar, precisa se encontrar em meio ao desconforto. Não se trata de um personagem, é essência, é identidade. E uma vez desperto, não há retorno. Ele jamais será o mesmo. Esse é o guerreiro que habita cada homem, que decide parar de esperar pela motivação e começa a agir com propósito. O despertar não é um destino, é um começo. É o primeiro passo de uma jornada sem fim, onde cada dor é moldura, cada queda é forjamento, cada renúncia é lapidação, e no silêncio dos dias difíceis, ele se torna aquilo que nasceu para ser. O círculo de homens que se tornam rocha. A maioria dos homens jamais vai entender o que significa se tornar uma rocha. Viver em um estado de presença firme, com raízes profundas, enquanto o mundo inteiro desaba em ansiedade, distração e vitimismo. Porque é mais fácil se juntar ao coro dos que reclamam do sistema do que se tornar o tipo de homem que transforma a si mesmo em pilar, mesmo quando ninguém está olhando. E é exatamente por isso que este canal não é para todos. Aqui não há espaço para conforto emocional disfarçado de autoconhecimento. Aqui é para os que sangram em silêncio, mas não param. Para os que já entenderam que o caminho não será aplaudido, mas é o único que conduz à verdadeira liberdade. Poucos escolherão essa jornada. Não porque não possam, mas porque não querem pagar o preço da disciplina. O preço de acordar cedo mesmo sem vontade. O preço de dizer não para prazeres fáceis e sim para compromissos duros. O preço de não buscar reconhecimento em redes sociais, mas reconhecimento no próprio espelho. Ser rocha não é sobre se tornar frio. É sobre se tornar confiável. Ser aquilo que resiste ao caos sem se corromper. E a verdade é que, neste exato momento, o mundo clama por esse tipo de homem. Homens que não se dobram por aplausos. Homens que não precisam gritar para serem ouvidos. Homens cuja existência muda o ambiente pela simples força da presença. Este canal é um reduto para esses homens, um círculo sagrado
onde cada palavra foi forjada na luta, na introspecção e na busca real por crescimento. Aqui, a disciplina é lei, o silêncio é estratégia. E a verdade é inegociável. Não viemos massagear o ego, viemos despertar o guerreiro interior. Cada vídeo é um lembrete de que você não está sozinho nessa construção. Há outros homens em marcha. Homens que entenderam que não há honra em esperar ser salvo, mas há glória em salvar-se por completo, a cada decisão, a cada escolha, a cada dia. Se você sentiu esse chamado dentro do peito, não ignore. Você não está ouvindo isso por acaso. Há um motivo pelo qual essas palavras estão encontrando ressonância em você. O motivo é simples. Você é um dos poucos. Um dos que vão além do discurso. Um dos que levantam a espada interna e dizem basta ao ciclo de fraqueza. Junte-se a nós. Este é o momento em que você atravessa o limiar. Inscreva-se no canal e caminhe com outros que escolheram a rocha como símbolo, a disciplina como arma e o silêncio como trilha. Porque quando homens assim se reúnem, o mundo treme, não de medo, mas de reverência. A verdade que dói. Ninguém vai te salvar. Você pode consumir todos os vídeos motivacionais do mundo. Pode repetir mantras no espelho, montar planilhas de metas, visualizar carros de luxo e casas dos sonhos. Mas existe uma verdade que corta mais fundo que qualquer ilusão. Ninguém vai te salvar. Nem seu pai, nem sua mãe, nem o governo, nem o algoritmo do YouTube, nem a mulher que você ama. Não existe resgate. Existe escolha. E essa escolha você precisa fazer todos os dias, mesmo quando estiver sozinho, falido, cansado, desacreditado. Especialmente quando estiver assim. A maioria dos homens que você conhece vai esperar. Esperar por um milagre, por um empurrão, por um sinal divino que diga que agora sim, finalmente chegou a hora. Mas o homem implacável olha para o vazio e entra. Ele entende que a ausência de apoio externo é justamente a prova de que o caminho é real. O estoico não busca salvadores. Ele se ergue enquanto os outros afundam. Ele fere o ego com a lâmina da responsabilidade. E essa ferida que muitos evitam é a que cura. É ela que te separa do rebanho. Essa é a dor mais difícil de engolir. Você é o único responsável por mudar o rumo da sua vida. E se isso te parece pesado demais, é porque ainda há uma parte de você apegada ao conforto da infância emocional. Porque homens crescem quando aceitam que o mundo não é justo, que a vida não é fácil e que não existe motivo para ela ser. E mesmo assim, seguem em frente com honra, sem pedir atalho, sem implorar por aplausos. O caminho da disciplina não oferece tapetes vermelhos, mas ele te dá algo que nenhum vídeo motivacional entrega: dignidade. A dignidade de deitar a cabeça no travesseiro sabendo que você agiu, que você não terceirizou seu destino. Você começou a ler, você começou a treinar, você se afastou das distrações. Você enfrentou a sua mente, seu espelho, seus fracassos. Você sangrou em silêncio. E isso é ser homem. Isso é ser implacável. Isso é ser rocha. O mundo está cheio de gurus prometendo fórmulas rápidas, receitas mágicas, métodos infalíveis. Mas tudo isso desmorona quando o despertador toca às 5 da manhã e você tem que escolher entre levantar e construir ou dormir e fugir. E é nessa escolha simples, repetida todos os dias, que mora o seu destino. O que separa os fracos dos fortes não é talento, é ação. É a decisão de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém está olhando, principalmente quando ninguém está olhando. Essa verdade dói, e por isso poucos têm coragem de encará-la. Mas se você chegou até aqui, é porque existe algo em você que já começou a despertar. Talvez seja apenas uma faísca, talvez um fogo que arde há muito tempo, esperando o momento de explodir. Pois saiba, esse momento é agora, não amanhã. Não quando tudo estiver perfeito. Agora. Porque se você não levantar hoje, não terá sequer a chance de ser salvo por si mesmo. E a vida, Rafael, não espera quem hesita. Ela atropela. A disciplina como ritual de domínio pessoal. A palavra disciplina foi esvaziada ao longo do tempo.
Tornou-se sinônimo de obrigação, de rotina rígida, de prisão. Mas no coração de um homem implacável, a disciplina é um ritual sagrado. É o fio invisível que conecta seus dias. É o aço que molda sua identidade. Não é sobre fazer o que você odeia. É sobre fazer o que te fortalece, mesmo quando a sua mente pede conforto. Mesmo quando o mundo lá fora te oferece distrações disfarçadas de prazer. Um homem que vive sem disciplina é um homem à deriva. Ele acorda quando quer, come o que sente vontade, procrastina o que deveria enfrentar. Vive reagindo ao externo, é escravo do relógio, das emoções, dos impulsos. Mas o homem disciplinado, esse escolheu o domínio. Ele entendeu que acordar cedo é mais do que um hábito, é uma declaração. É como dizer para si mesmo e para o universo: eu estou no controle. Quando ele levanta enquanto o resto dorme, quando ele treina enquanto os outros reclamam, quando ele lê enquanto os outros se distraem, ele está desenhando o próprio destino com mãos firmes. A disciplina é o que separa a intenção de realização. Quantos homens você conhece que têm planos brilhantes, mas nunca os colocam em prática? Que falam sobre mudar de vida há anos, mas seguem no mesmo lugar? Falta força de vontade? Não. Falta ritual. Falta o compromisso com o invisível, a escolha diária, silenciosa e muitas vezes cansativa de honrar uma decisão que ninguém vê, mas que transforma tudo. Marco Aurélio, imperador de Roma, lidava com guerras, traições, decisões políticas de vida ou morte, e ainda assim escrevia diariamente suas meditações. Refletia sobre sua alma, sobre seu papel no mundo, sobre a efemeridade da vida, não por vaidade, mas por disciplina, porque ele sabia que o domínio de um império começa no domínio do próprio espírito, e se você quer dominar sua realidade, precisa começar do mesmo ponto, assumindo a liderança sobre sua rotina, seus pensamentos, seu corpo. A disciplina não é ausência de dor, ela é dor canalizada. É você olhando para os próprios monstros e dizendo: hoje eu vou me mover mesmo com medo, mesmo com dúvida, mesmo com preguiça. É entender que as pequenas ações acumuladas, feitas com consistência, criam uma força que o mundo não consegue ignorar. Quando você age com disciplina, está se provando para si mesmo que é capaz de confiar em quem você é, que suas palavras têm peso, que sua promessa tem valor. O ritual não precisa ser complexo. Pode ser levantar e arrumar a cama. Pode ser a leitura de 5 páginas de um livro. Pode ser tomar um banho gelado e enfrentar o desconforto como um treino para o que virá lá fora. Pode ser sentar em silêncio e meditar por 3 minutos, apenas para lembrar que você está vivo e consciente. O que importa é o ato de repetir, de manter, de honrar, porque isso constrói algo dentro de você que não quebra. E esse algo é o verdadeiro poder. Homens que se tornam inabaláveis não são os mais inteligentes, nem os mais privilegiados. São os que entenderam que disciplina é um altar e que cada atitude feita com firmeza é uma oferenda ao homem que eles querem se tornar. O que você faz quando ninguém está vendo é o que define quem você é quando todos estiverem olhando. Não é sobre viver uma vida perfeita, mas sobre viver uma vida com direção, com propósito, com espinha ereta e coração em chamas. É isso que separa o civil do guerreiro, o passivo do dominante, o comum do implacável. A última decisão: continuar fraco ou se tornar rocha. Chega um ponto em que não existe mais o que pensar, não existe mais o que buscar, o que justificar ou racionalizar. Chega um ponto onde a única coisa que resta é decidir, porque tudo o que você precisava ouvir já foi dito, tudo o que precisava ser exposto já está diante de você. A pergunta agora não é mais o que fazer, mas sim, você vai fazer ou vai continuar no ciclo? Você sabe qual ciclo, aquele que começa com euforia por um vídeo, seguido de uma leve mudança de comportamento que dura 2 ou 3 dias, até que tudo volta ao mesmo ponto, o mesmo quarto bagunçado, as mesmas promessas vazias, o mesmo cansaço, a mesma culpa.
e principalmente a mesma sensação de estar desperdiçando um potencial que grita dentro do peito. Você já ouviu o suficiente. Já entendeu que motivação é frágil, que disciplina é a base, que o silêncio é força. Já viu que homens de verdade não ficam esperando aprovação, nem empurrando decisões com a barriga. Eles agem, porque sabem que cada segundo conta e que a vida não espera ninguém. Enquanto você adia sua transformação, o tempo passa, e com ele, as oportunidades que jamais voltarão. A verdade nua e crua é essa. Ou você continua sendo dominado por seus impulsos, desejos fracos, desculpas baratas e vícios modernos. Ou você toma a decisão de se tornar rocha, inquebrável, disciplinado, firme. Não importa se você está começando agora. Não importa se tem dúvidas, medo, dor. O que importa é que você decida, porque o universo só respeita homens que decidem. A vida só abre espaço para aqueles que têm coragem de sacrificar o conforto em nome do propósito. Ser fraco é fácil. Basta não fazer nada. Basta seguir a corrente. Basta repetir os padrões. Ser fraco é viver com medo do desconforto, da rejeição, do esforço. Ser fraco é querer mudar, mas não estar disposto a pagar o preço. É ficar assistindo vídeos como esse esperando alguma coisa mágica acontecer. Mas mágica não existe. Existe trabalho, existe decisão, existe ação. Agora, se tornar rocha, isso é diferente. É uma escolha diária, um comprometimento interno, um processo solitário. Mas é esse caminho que te leva à liberdade verdadeira. Quando você se torna rocha, ninguém mais te molda. Nem o caos do mundo, nem os desejos alheios, nem as opiniões dos fracos. Você se torna sua própria fundação. E a partir disso, tudo na sua vida muda. Relacionamentos mudam. Saúde muda. Dinheiro muda. Espiritualidade se aprofunda. Porque você não está mais reagindo. Você está liderando. Essa é a última decisão. Não amanhã. Não na próxima segunda-feira. Agora. Ou você continua alimentando a versão frágil que criou para sobreviver, ou começa hoje a construção do homem implacável que nasceu para dominar. Mas só um desses caminhos vai te levar para onde você realmente quer. Só um deles vai deixar um legado. Só um deles vai te dar paz quando olhar para trás e ver o que construiu com as próprias mãos. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já decidiu. Talvez não conscientemente, talvez não com todas as palavras, mas seu espírito já sabe que esse é o momento. A única coisa que falta agora é agir. Não por impulso, mas por escolha firme. Não para provar algo a alguém, mas para honrar o que você sente no mais profundo do seu ser, que nasceu para mais, que nasceu para ser rocha, e que esse canal será seu campo de batalha, sua forja, sua fortaleza. Se isso faz sentido para você, se cada palavra ressoou como um lembrete do que você sempre soube, mas nunca teve coragem de encarar, então não deixe essa decisão no ar. Sinta o peso dela no peito e transforme esse peso em movimento, em disciplina, em direção, em atitude. Inscreva-se agora neste canal, não por emoção passageira, mas porque você decidiu iniciar o processo de se tornar um homem implacável, um homem de verdade, um homem estoico, um homem que ninguém mais vai parar.